Olá, pessoal. Estou aqui hoje para fazer a gravação de uma aula para vocês, conteúdo de proporção, proporção, teorema de Tales e razão, certo? Gente, esses três conteúdos, eles são bem, como é que se diz? São bem parecidos. Eu vou começar de trás para frente, certo? Começar falando de razão. Razão é uma divisão. E a divisão é uma fração, certo? A divisão ela é escrita como uma fração. Lembre, não esqueça. A divisão sempre vai ser escrita como uma fração. A proporção, ela é uma igualdade de razão. Se ela é uma igualdade de razão, ela vai ser uma igualdade de fração. E o teorema de Tales, ele vai ser uma proporção. Uma proporção. Então, assim, estão interligados, certo? E esses três conteúdos vão interligar um conceito que a gente chama de homotetia. Homotetia é um conceito que está interligado com esses três conteúdos, certo? Vamos para as questões, que nas questões fica mais simples de vocês entenderem. A primeira, ele diz o seguinte: a professora desenhou um triângulo no quadro abaixo. Temos aqui um triângulo. Vamos ressaltar que esse triângulo ele é isósceles. Isósceles porque ele tem dois lados iguais, certo? Se ele tem dois lados iguais, o terceiro é diferente. Ele diz o seguinte, em seguida, fez a seguinte pergunta. Se eu ampliar esse triângulo 3 vezes, ficarão com as medidas dos seus lados e seus ângulos? Pergunta essa. Vamos lá. Vamos entender assim. Eu tenho um triângulo e eu vou ampliar ele. Gente, perceba. Aqui é o ângulo, aqui é o ângulo e aqui é o ângulo. O que nunca muda? O que nunca muda? Nunca muda o ângulo, certo? Ângulo nunca muda. Os lados mudam? Mudam. O perímetro muda? Muda. A área muda? Muda. Então, o ângulo nunca muda, certo? Vamos ler as informações. Os lados dos triângulos terão 3 centímetros a mais cada um, já que os ângulos serão os mesmos. Os ângulos serão os mesmos? Sim. Ele está dizendo que ampliou 3 vezes. Vai ter 3 centímetros a mais? Vamos ver, né? Se ampliou 3 vezes, vamos ver. Então, vamos olhar os outros. Cada ângulo terão suas medidas multiplicado por 3? Não. Então, Gisele já está fora. A medida dos lados eu multiplico por 3 e a medida dos ângulos eu mantenho a mesma. Então, Marina ainda está no páreo. A medida da base será a mesma. Não, né? Os lados mudam. Roberto está fora. Então, vamos ler novamente Fernando. Os lados terão 3 centímetros a mais cada um, já que os ângulos serão a mesma medida. Ele está dizendo que eu vou ampliar esse triângulo 3 vezes. Então, eu vou ampliar 3 vezes, esse 8 aqui vai multiplicar por 3. Esse 8 aqui vai multiplicar por 3. Multiplicar por 3. Então, não é somar 3. Então, aqui, ó, a medida dos lados eu multiplico por 3 e a medida dos ângulos eu mantenho a mesma. Então, quem é que está correto? Marina. Resposta.
marinha, certo? Questãozinha boa, certo? Questãozinha boa, questão de prova, questão que tem a ver com proporção. À medida que eu aumento os lados, o ângulo permanece sempre igual, certo? Vamos para a próxima. Questão de teorema de Tales. Teorema de Tales, proporção. Ele diz o seguinte: observe os lotes 1, 2 e 3 apresentados na figura a seguir. Será necessário construir um muro para fechar o lote 2. Ele está falando desse lado aqui, ó. Frente da Avenida Rosa. Qual o comprimento em metros desse muro? Vamos chamar de X. Lembre, do jeito que eu começo, eu termino. Vou começar de cima para baixo. 30 para X. Assim como 15 para 22. Agora, multiplico cruzado. 15 vezes X, 15x. 30 vezes 22, 30 vezes 22, gente, vai dar 660. X é igual a 660, que é um zero, dividido por 15. Se você dividir isso aqui por 15, dá exato, certo? Vamos dividir. Vou pegar o 66, que vai dar 4, que vai dar 60, baixo 6, 0, e aqui vai dar 4, vai dar 60, baixo 0. Então, x é igual a 44. Resposta letra D. Lembre, teorema de Tales não tem segredo. Do jeito que você começa, você termina. Do jeito que você começa, você termina. Não pode esquecer, tá bom? Próximo. Questão que eu quero que vocês entendam esse conceito desse nomezinho aqui, ó. Homotetia. O pantográfico é um instrumento de varetas que serve para ampliar e reduzir figuras. O instrumento que, na verdade, aplica-se de maneira prática os princípios de homotetia. Lembre, isso daqui é a mesma coisa disso aqui, ó. Isso aqui é um quadrado, tá bom? Lado 2, lado 2. Isso aqui é outro quadrado. Lado 4, lado 4. Então, aqui, ó. Lado aumentou. Se o lado aumentou, o perímetro aumentou. Se o perímetro aumentou, a área aumentou. Certo? Lado, perímetro e área. Os três mudaram. Não ficou sendo a mesma coisa. Então, o que é a única coisa que permaneceu igual? O ângulo. O ângulo do quadrado é sempre o mesmo. Então, a única coisa que permanece igual é quem? O ângulo. Certo? Então, o ângulo não muda. É o mesmo conceito daquela questão que eu estava explicando. Mesminho, certo? Aquela primeira questão do triângulo. Que aquela questão foi mais complicada, mas é o mesmo conceito. Ele diz assim, ó, com base nessas informações, os elementos que se conservam é quem? Os ângulos. Porque o lado muda, o perímetro muda e a área muda, certo? Pessoal, mas ali é uma figura e aí é um quadrado. É a mesma coisa, é o mesmo princípio, tá bom? Beleza? Vamos para a próxima questão. Aqui, ó, ele é bem sucinto. Ele faz a razão de semelhança. Primeiro, figuras são semelhantes. Guarde essa palavrinha. Elas são semelhantes, certo? Vai ser sempre de quem? Da grande para a pequena. Então, vamos fazer a razão, certo? A razão. A razão vai ser uma fração. A fração de quem? Da grande para a pequena. Quem é a grande? Esse aqui, ó. Vamos escolher um lado? Vamos escolher o lado de cima?
Então, se eu vou pegar esse lado de cima aqui, deixa eu pintar ele de outra cor. Pintar ele de azul. Se eu escolher esse lado de cima aqui, azul, do outro lado eu tenho que pegar quem? O azul também. Certo? Quem é o lado azul? 3. 3 vai ser para quem? Para 2. Pronto. Essa é a minha razão. Professor, não tem essa resposta aí. Vai fazer o quê? Vai dividir. 3 dividido para 2. 3 dividido para 2. 3 dividido para 2 dá 1,5. Então, 1,5. Nossa resposta, letra C. Professor, dá certo com todos, qualquer lado? Dá. Pegue 6 e divida por 4. 6 dividido por 4. Dá 1. 1 vezes 4 dá 4. Baixa o 2. Bota a vírgula e o 0. Dá 5. 5 vezes 4 dá 20. Sobra 0. Vendo? Então, todos dá certo. Isso daqui é uma questão certa na prova de vocês. De certeza absoluta, tá bom? Vamos para a próxima questão. Essa daqui é o mesmo princípio e eu estou apostando numa questão dessa porque é sem continha, mas eu estou apostando numa questão dessa. Ele diz, ó, ampliando-se, se está ampliando, está aumentando o tamanho. O pentágono AFSTO obtém-se o A', F', S', O', T'. Em cada lado é o dobro do seu correspondente. Beleza? Então, significa que ele aumentou de tamanho, aumentou de lado, mudou. Tá bom? E diz aqui, ó, neste caso, podemos ampliar ou reduzir figuras. Nesse momento, as figuras são... Gente, toda figura que eu posso ampliar ou reduzir, ela é semelhante. Certo? Esse princípio aqui é sempre em cima de figuras semelhantes. Eu quero que vocês entendam só isso aqui, ó. Irregulares, nada a ver. Uma coisa irregular é uma coisa que é diferente, não é do mesmo jeito. Congruente é igual, e as figuras não são iguais. Para ser igual, teria que ser assim, ó. Lado 2, lado 2. Não é. Ele diz aqui que são diferentes. Como é que eles que são diferentes? Que cada lado é o dobro do seu correspondente. Constante, não. Constante é uma coisa que permanece a mesma coisa, mesma linha, basicamente igual. Então, só sobra o quê? Semelhante, certo? Eu vou fazer mais uma. Deixa eu botar nela aqui. Nessa, não. Fazer essa daqui, que é de semelhança, certo? Porque senão o tempo vai esgotar. Olha aqui. A figura abaixo mostra a ampliação da bandeira do Brasil. Sempre da grande para pequena. Ele quer a razão. Quem é? O grande, 10. Quem é o pequeno? 5. 10 para 5. 10 dividido por 5, 2. Então, quem é a razão? 2. Certo? Essa é a resposta. É assim que se faz esse tipo de questão, tá bom? Eu vou encerrar a aula por aqui, para o vídeo não ficar muito longo e ficar ruim de vocês assistir. Então, é melhor que o vídeo fique curtinho, tá bom? Mas eu vou ficar gravando mais e postando, beleza? Era isso, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, volte o vídeo, assista mais de uma vez e dá tudo certo, tá bom? Valeu, galera, e até o próximo vídeo.